Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o Farol.podcast. O meu nome é Diogo Mota. Eu sou Jéssica Fontinelli e se você é novo aqui nesse canal, então seja muito bem-vindo. Ou então, se você já nos acompanha aqui, é um faroleiro, então aproveita para compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas. Compartilha também os outros vídeos que nós já gravamos aqui, né? Nós estamos na série Parábolas e hoje a gente vai falar sobre a parábola da dracma perdida. E aí a gente vem com uma pergunta para começar aqui a interagir com você. E comenta aqui com a gente para a gente saber o que ou pelo que você tem procurado. Uma pergunta que é interessante essa pergunta, hein? Ou melhor, você acredita que Deus tem procurado por você? Rapaz, eu acredito, ó. Eu acredito mesmo, que se ele não tivesse encontrado a gente tava perdido ainda. Até agora. Ó, e é tão importante a gente refletir nesse assunto, porque no final tem um ponto que vai fazer um link com isso. Será se um perdido ele pode encontrar a Deus? Porque tem algumas pessoas que falam assim, eu aceitei Jesus. Eita, será que faz sentido? Ó, no final vai ter uma perguntinha que vai alinhar com esse tópico, fechado? Então fica aí com a gente para poder entender um pouquinho sobre esse estudo bíblico que a gente vai fazer aqui sobre a parábola da dracma perdida, que é uma moeda perdida. E é uma parábola bem pequenininha, a gente vai ler aqui para vocês, mas ela é bem pequenininha, mas dá para extrair tanta coisa boa ali, né? Tanta coisa importante, interessante. Então, eu espero assim que você seja edificado com essa palavra. Fechado? Depois disso, ó, não vai esquecer, tá? Não, na verdade, lembra de sempre compartilhar. A gente tem que falar de uma forma positiva, né? Ó, então vou começar com a leitura aqui. Já senta, pega a tua caneta. Se tiver com a tua Bíblia, segura aí. A gente vai começar a conversar agora, tá? Ó, a leitura é assim, ó. Isso tá lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10. É só 2 versículos, tá bom? Então, olha só. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Nossa, tá faltando um detalhe aqui, ó. Diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Forte, hein? Deu pra pegar aí? A gente vai começar a fazer um contexto aqui para que você comece a compreender aonde que Jesus estava, como é que estava acontecendo e a gente consiga conversar aqui de uma maneira mais leve. Fechado? Mas de mais nada a gente precisa trazer tudo pro consciente, né? A gente tem que pensar naquela época, como é que as pessoas, qual a situação, que é o que a gente vai explicar aqui, qual a situação que as pessoas se encontravam, qual era a situação que Jesus ali se encontrava com as pessoas, né? O que eles estavam fazendo para ele começar a falar a respeito disso. E depois, como é que a gente pode aplicar isso para os nossos dias de hoje? É verdade. Ó, um contexto sobre isso é que Jesus ele estava chamando as pessoas para próximo dele. Ele estava sentando à mesa com pecadores. Ele estava caminhando e acompanhando pecadores. Então, como é que os escribas, que eram os escribas e os fariseus, né? Eles olhavam para Cristo, porque já que eles eram os conhecedores da lei, vamos colocar nesse contexto. Como é que eles olhavam? Ele via Jesus lá, Jesus está andando com os pecadores, então um pecador também, sabe? Então, olha só, esse primeiro contexto que que a gente está trazendo para que a gente possa mostrar qual era a situação em que ele começou a explicar sobre essa parábola da dracma perdida. E aí, o segundo ponto que a gente vem trazendo é, o que é a dracma? Era uma moeda daquela época, uma moeda grega que circulava ali entre eles, e era uma moeda de baixíssimo valor. Se trouxer aqui para os dias de hoje, para o real, custava em torno de 17 centavos. Né? Então, olha só, o pequeno valorzinho. No final a gente vai falar um negócio até engraçado, tá? Segura aí que vai ser engraçado. Mas olha só, a situação daquela época era uma situação de pobreza. Então, as pessoas, quando elas tinham essas moedas, se elas perdessem, olha só o valor fazia muita falta, o valor que tinha para elas. E isso era um ponto interessante que a gente pode trazer para os dias de hoje, é porque, imagina o seguinte, se você tem 50 reais na sua mão e você perde, olha só, em papel lá, você perde, e você tem 50 mil na conta, 100 mil na conta, talvez não faça tanta diferença. Mas se esses 50 reais for o dinheiro do gás que acabou esse final de semana... Nossa. Ai, vai falar a verdade. Olha a intensidade da busca que a gente vai ter com relação a essa grana, com relação a essa dracma, a essa moeda perdida, sabe? Agora,
Além disso, qual é a urgência da gente encontrar essa moeda também? Imagina que eu perdi a chave um dia desse, Um dia ontem. Um dia ontem. Eu tava com a chave da moto e deixei cair e eu precisava voltar para casa para poder acompanhar a Jéssica no aniversário. Cara, eu perdi a chave desesperadamente. Onde é que tá o raio daquela chave? E foi aí que eu entendi o tamanho da urgência, da necessidade de encontrar aquela chave. Então imagina no contexto daquela mulher. Ela perdeu a dracma dela e ela era de extremo valor para ela. E ela precisava, ela estava com urgência sobre aquela moeda. Então esses eram alguns pontos. Além disso, o contexto do local, da casa que ela morava. Sim, naquela época, as casas, elas não tinham janelas. E aí, quando o pessoal ia construir, eles deixavam apenas um buraquinho, que era, sei lá, um espaço bem pequeno mesmo, não dava nem para entrar a luz da lua, a luz das estrelas, né? E aí, o chão era de barro batido. Então, imagine você perder um objeto, uma moeda pequena, nesse contexto. O quanto que a gente não ia... às vezes, como o Diogo falou, né? Se não fizesse falta, a gente não ia nem atrás dessa moeda, deixava ela jogada lá. Só que essa mulher, ela buscava de uma forma diligente essa moeda. Ela necessitava dessa moeda. Então, ela tinha que varrer, ela acendeu uma candeia. Vamos falar, uma lamparina. Acendeu a luz, uma lamparina, né? Ela acendeu uma luz para poder ir buscar, porque não tinha... Era escura a casa, né? Então, ela tinha que varrer, ela tinha que procurar, ela tinha que mover as coisas para poder lá buscar aquela lâmpada. Então, a casa, por exemplo, hoje não é que nem a nossa, assim, que tem luz... Que tem luz elétrica, né? Que tem, às vezes, porcelanato ali, o piso, né? Não tem... O piso tá brilhando, qualquer coisinha que cair já é diferença fácil de encontrar, né? E naquela época, não. Se você varrer um chão de terra batida, vai levantar poeira. Então tem que varrer com cuidado. Sim, é verdade. E diante desse contexto todo, a gente trouxe 4 pontos aqui para poder compartilhar com você sobre esse estudo. E o primeiro deles é a percepção. Olha só, perceba que para ela identificar, na verdade, para ela identificar que tinha uma moeda faltando, ela precisou reconhecer isso, sabe? Então, ela precisou perceber que tinha uma moeda faltando. Então, ela fez uma contagem. Pô, tinha 10 moedas, só tem 9. Então, tá faltando uma. Então, esse é o primeiro tópico. A gente só consegue mudar aquilo que, de fato, a gente identificar. Não tem como a gente ajustar nada, arrumar nada, se a gente não consegue perceber. E ela percebeu isso, ela teve essa percepção de identificar que estava faltando uma moeda. Na maioria das vezes, a gente só se dá falta de alguma coisa quando a gente está precisando. No caso, tu precisou ir embora para casa, tava sem a chave da moto. Aí tu percebeu, perdi. Aí vai buscar. Aí eu olhei até por outro lado. Tem gente que só dá valor às coisas depois que perde. Tem esse ditado, e é verdade. E tem muita verdade nisso, né? Então, a gente tem... O que a gente, dentro de casa, talvez esteja perdendo? A família, a esposa, o marido, os filhos, a relação com Deus. O que a gente dentro de casa está perdendo, sabe? Não necessariamente precisa ser um objeto, né? Aqui a dracma é só para ilustrar, mas às vezes a gente está dentro da nossa própria casa e, como o Diogo falou, a gente está perdendo comunhão com a nossa família, que é algo muito importante, a comunhão com Deus. E aí, o que a gente tá tirando a nossa atenção, que a gente ainda não percebeu, mas a gente está perdendo. É verdade. E além disso, tem um ponto que é fundamental, acredito que compartilhar, porque às vezes a gente até terceiriza essa responsabilidade como se a culpa fosse do diabo, do Satanás, e ele que está colocando a culpa para cima da gente, ele que está dificultando tudo, mas será se eu e você não estamos agindo como ele? De uma maneira inadequada para fazer com que a gente acabe perdendo as coisas da nossa vida? Então, enquanto a gente continua terceirizando a culpa para ele, realmente a gente não precisa fazer nada. Mas no momento que a gente assume a responsabilidade de que somos nós os responsáveis, ou os culpados até, no sentido positivo disso, para assumir uma posição diferente, aí a gente toma uma atitude diferente. Enquanto a gente não assume a nossa responsabilidade, não tem como tomar uma atitude diferente, cara. É verdade, eu sempre falo para algumas mulheres, algumas pessoas que eu conheço, mas amigas minhas, que elas ficam querendo terceirizar sempre a responsabilidade da sua vida espiritual para os maridos. E eu falo, não, querida, não é o Deus quer falar contigo. Nesse momento ele quer falar contigo.
a hora do teu marido ainda vai chegar. Então, para de terceirizar, eu não vou à igreja porque meu marido não vai. Eu não vou para o grupo de oração porque o marido não vai. A culpa é sempre do marido, de outras pessoas, e a mulher nunca olha e fala assim, poxa, eu tenho que tomar aqui uma iniciativa, tenho que tomar uma atitude, tenho que tomar uma ação. Sempre terceirizando isso. E aí tem algumas que vão até o extremo, fala que a culpa é de Deus, porque é Deus que não tá chamando o marido, não tá chamando ela. Gente, complicado, né? Assume a tua responsa primeiro. Tem que assumir. Não é? E ó, esse é o primeiro tópico, já segura na cadeira aí, porque a gente vai entrar no segundo, que o segundo tópico é iluminar. Então, quando a gente fala sobre iluminar, a gente precisa acender uma vela, uma luz, e na palavra está dizendo que a palavra é a luz que ilumina os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. E a palavra, às vezes, ela pode vir de uma outra pessoa, através de uma oração, através de um aconselhamento. Mas a gente também tem que assumir a responsabilidade de buscar a palavra através da leitura. Então, pode falar. No caso, a mulher acendeu a candeia. Ela tomou uma atitude, ela fez o que estava ali ao alcance dela. Então, o que ela fez? As atitudes que ela tomou quando ela se deu conta de que tinha perdido ali a moeda. Ela acendeu a luz, ela varreu, ela buscou com diligência, né? Ela precisava daquela moeda e ela buscou até ela encontrar. Então, foram as atitudes que ela tomou ali naquele momento para poder encontrar aquilo que ela estava precisando. E aí é muito importante a gente tomar isso, atitude, que é o passo inicial que você estava falando, que você conversou com as suas amigas, né? Dá o passo inicial. Então, a primeira atitude dela foi iluminar. Então, primeiro ela teve uma reflexão, caramba, ela teve uma percepção, realmente, perdi algo. Segundo, ela tomou uma atitude de iluminar o ambiente para que ela pudesse enxergar melhor. E aí a gente entra no terceiro tópico, que é limpeza. Ela vai mover tudo de lugar. Ela vai, inclusive, remover aquilo que não edifica a casa dela. Isso é muito importante, não porque às vezes a gente tá colocando coisas, pessoas, objetos no nosso ambiente que não tá ajudando muito, não. Então a gente precisa realmente olhar para dentro de si e qual é a minha ação que está empatando o meu relacionamento com Deus? Qual é a atitude que eu estou deixando de tomar para estreitar essa amizade com o Senhor? Forte, né? Quais são os hábitos que eu preciso mudar para que eu possa ter um novo relacionamento? Quais os ambientes que eu preciso frequentar para me fortalecer? Quais são os amigos que talvez eu tenha que deixar um pouquinho de lado e falar, meu amigo, você está me tirando da presença do Senhor, você está me afastando daquilo que eu estou buscando. Então, qual é a limpeza que você precisa fazer para que você possa buscar e encontrar aquilo que você tanto procura, sabe? Isso é muito forte. E a gente precisa ter clareza sobre essa mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de ambiente, para que a gente possa encontrar aquilo que a gente está procurando. Interessante porque Jesus chama os pecadores e participa da mesa com eles. E o interessante comentar, porque Jesus, ele chamava os pecadores para participar da mesa com eles. E além disso, Deus chama pessoas que vivem em pecado para retirá-las do pecado e viver em Cristo. Às vezes as pessoas acham que elas precisam estar limpinhas, cheirosinhas, arrumadinhas, né? Tudo resolvido para poder ir até Cristo, mas é o contrário, né? Ele quer que você vá do jeito que você tá. Todo sujo, lameado, cheio de pecado. E aí sim, ele vai gerar uma transformação em você. Então assim funciona. É isso mesmo. Se você está acreditando, assim como os escribas também pensavam, os fariseus achavam que as pessoas precisavam ser perfeitas para buscar a Cristo. Se você talvez pense dessa mesma maneira, olha, essa é a oportunidade que você tem de se achegar a Cristo do jeito que você está e deixa que Ele te ajuda a fazer todo o trabalho de limpeza. Acho que depois, eu li isso não lembro agora qual foi o livro, mas eu vi que depois de Jesus, a pessoa que tinha mais intimidade com Deus era Davi. Que ele era amigão, best assim de Deus. E tanto é que Deus fala, né, que ele é um homem segundo ao seu coração. E ele não era um homem perfeito. Não era. Então, Moisés não era perfeito, Abraão não era perfeito, Jacó, nenhum deles era perfeito. Todos eles tinham alguma falha, erraram alguma vez, caíram alguma vez, mas Deus, ele continuava a acompanhá-los, porque ele tinha uma promessa com eles. E se o cara fosse perfeito, ele seria Deus, né? Então logo, né, na nossa natureza, ele entendia que a gente nunca ia ser perfeito.
E é interessante falar que através da nossa imperfeição que Deus vai se expondo, sabe? Vai manifestar a glória dele. Vai manifestando a glória dele para mostrar que de fato é através dele, por ele, é tudo para ele. Não tem nada a ver com a gente, sabe? Exatamente. Eu tenho uma boa oratória, eu tenho um bom conhecimento. Meu amigo, vou te contar uma coisa, foi Deus que lhe deu, porque se não fosse pela graça dele, você não estava nem aqui. É isso aí. E aí a gente vai entrar no último ponto, que o ponto é procurar. E às vezes a gente precisa procurar nos mínimos detalhes. Sabe o mover tudo de lugar, retirar tudo de lugar? Agora a gente vai procurar. Depois de limpar, depois de iluminar, depois de ter a percepção, agora é procurar. E tem um detalhe que é interessante comentar agora. Porque a ideia de que Deus é quem procura os perdidos, isso era ofensivo lá para os escribas, né? Sim, como é que ele acho que eles ficavam imaginando assim, poxa, eu aqui estudei as leis de Moisés, eu tô aqui bonito, cheiroso, todo nulinho, todo, cheirosinho aqui, limpinho. Me segurei para a água não voltar aqui. E aí Jesus, ele vai, chama o cobrador de impostos, chama o pescador, chama o ladrão, inclusive, né? É verdade, o Judas era ladrão. Então, é só esse tipo de gente que Deus ele vai se interessar para manifestar a glória dele. Não era como os fariseus, porque Deus ele odeia hipocrisia. Sim. Odeia. A pessoa pode estar falando o melhor discurso, como o Gil falou, a melhor oratória, o melhor sermão, mas ele conhece o teu coração, ele vê o teu coração. Então, não tem como esconder nada dele. É verdade. E além disso, olha só, os fariseus, como eles pensavam dessa maneira, detalhe, eles tinham esquecido que lá atrás, lá em Gênesis, era Deus quem procurou por Adão no momento que ele caiu em pecado. Não foi o Adão que falou, Deus, vem cá que eu pequei. Não, sabe o que aconteceu? Deus estava lá e chamou por Adão. Sim. E Adão se escondeu. Olha só, é isso que eu ia falar. Inclusive, ele se esconde, né, de Deus. Se escondeu. Então, se Deus... Adão, onde é que tu estás? Né? Então, olha só, foi Deus quem procurou por ele. Mas sabe por quê? Porque Deus não espera que o perdido volte para ele. Tem condições. Não tem condições. O perdido não tem condições nenhuma de fazer isso. É Deus quem encontra e é Deus quem o salva. Pegou aí? Essa é forte. E a gente vai entrando na reta final aqui, porque tem 3 pontos aqui na conclusão para que a gente possa fortalecer com vocês. O primeiro é que Deus procura, Deus encontra, Deus restaura o perdido e se alegra grandemente na presença dos anjos por cada pessoa que se arrepende. Então, se você, talvez, olha só, se você estiver perdido, ele vai te encontrar, te procurar, te encontrar e te restaurar. E quando isso acontecer, vai haver uma festa lá no céu. Vamos situar aqui. A dracma somos nós. Estávamos perdidos. Que valemos 17 centavos. A mulher, Jesus colocou a mulher naquele momento para representar a ele mesmo. Aquilo era uma ofensa também aos fariseus, né? Uma mulher representar alguma coisa ali era... Nem podia fazer isso lá. Nem podia, então era para humilhá-los mesmo. Então a mulher, no caso, é o Senhor que busca pelos perdidos. E a gente eu ia falar mais uma coisa que eu acabei de esquecer. Não, mas é importante você falar sobre isso, né? Porque imagina que a mulher está representando os perdidos. Será que a moeda, ela teria condições de falar assim, ei, mulher, tô aqui? Não, a mulher... A moeda, ela não tem vida. Não tem vida nenhuma, pô. E era exatamente assim que nós estávamos, sem vida. Antes de sermos encontrados. E ter ali atribuído algum valor, né? Sim. Só o Senhor pode atribuir um valor à nossa vida. Qual tem sido a nossa atitude quanto aos perdidos, inclusive? Agora, olha para... Se você já foi encontrado, qual tem sido a nossa atitude com os perdidos? Será que a gente está desprezando aqueles que o próprio Deus está procurando? A gente não pode presumir nada sobre ninguém, né? A gente não pode... Tem até aquele verso que fala do não julgueis, e eu detesto essa passagem porque ela é muito mal interpretada, e qualquer dia a gente vem discutir sobre aqui, né? O não julgueis. Mas não é não julgueis as suas atitudes, mas sim não julgueis a sua salvação. A gente não pode julgar a salvação do outro. A atitude, às vezes, até pode ser
algo... Só não pode ser um julgamento hipócrita. Por Sim, exemplo, eu exatamente. traio a esposa. Eu falei, pô, tu tá traindo a tua esposa. Saca? Não tem cabimento, né? Agora, o julgamento sereno, correto, adequado, faz todo sentido. É um ato de amor, inclusive. Inclusive, é um ato de amor. Em outro momento, a gente vai trazer isso com muito mais detalhes para você. Agora, pensa nisso. Se você é a pessoa que está perdida, talvez Deus esteja procurando você para que você possa ser encontrado, restaurado E salvo. e salvo. Agora, se você já é a pessoa que já é encontrada, já está salva, como é que você tem tratado as pessoas que estão sendo encontradas, procuradas? Acho que, como cristãos, nós devemos ser farol na vida dessas pessoas, né? E é isso que a gente quer passar para você e fazer você lembrar que você é um farol que reflete a luz de Jesus. Não esqueça disso. Compartilha isso com mais gente e bora junto. Bora junto.